Salve, salve, meus amigos. Professor Kleber Pinho. Vamos lá para nossa segunda meta dessa semana. Vamos trabalhar hoje direito administrativo, hoje dia 21 de julho de 2020. Meus amigos, esse ponto é o mais cobrado no exame de ordem, ok? Serviços públicos. O examinador imagina que você vai ser um advogado, logo, você vai advogar para grandes empresas que vão ser concessionárias de serviço público, ou você vai advogar para o usuário. Então, eu tenho como base duas leis que são muito utilizadas. Você sabe que o direito administrativo, ele não há um código, né? Não há código. Não há um código de direito administrativo como tem o Código de Processo Penal, o Código de Defesa do Consumidor. Então, no direito administrativo, quando o examinador ele encontra uma lei que trata na matéria de administrativo, ele se lambuza, ok? Então, praticamente, existem duas leis básicas nessa nossa matéria de hoje, que nós vamos ter que estudar, que é a lei de concessões públicas e a lei das parcerias públicos-privadas, que você vai descobrir que não trata nada mais nada menos que uma espécie do gênero concessão. Beleza? Como sempre, a gente vai abrir uma questão. Gente, é tranquilo essa matéria, tá? É tranquilo, é letra fria, basicamente, então o examinador não inventa muito. Já postei aqui todas as questões para a gente poder praticar. Eu tenho certeza que se você levar a sério mesmo essa nossa mentoria, você vai acertar as questões de direito administrativo na sua prova. Vamos lá? Olha só. Então vamos abrir com uma questão como a gente sempre faz, né? A gente sempre trabalha uma questão com base, né? Caiu em 2018. A Sociedade Empresária Beta assinou na década de 1990 contrato de concessão de serviço de transporte público. Desde então, vem utilizando os mesmos ônibus no transporte de passageiros, não se preocupando com a renovação da frota, tampouco com o confronto com o conforto dos usuários ou com o nível de emissão de poluentes. Em paralelo com a natural evolução tecnológica, sabe-se que os veículos atualmente estão mais bem equipados, são mais seguros e naturalmente emitem menos poluentes. Com base no caso narrado, assinale a alternativa que está correta. Primeira alternativa, letra A renovação da frota visa a atender ao princípio da atualidade, que exige das concessionárias o emprego de equipamentos modernos. Letra B, constitui interesse público a utilização de ônibus novos, mais econômicos, eficientes e confortáveis. Por isso, independentemente de lei autorizativa, pode o poder concedente encampar, vamos falar muito desse termo, hein? Encampar o contrato de concessão retomando o serviço público. Letra C. Se a concessionária desrespeitar o parâmetro de qualidade de serviços estabelecidos no contrato, a concessão poderá ser extinta unilateralmente pelo poder concedente, aplicando-se a instituição da rescisão. Ao final da concessão, os veículos utilizados retomam ao poder concedente, independentemente de expressa previsão no edital e no contrato. Beleza, o que nós vamos ter que estudar nessa matéria de hoje, né? Quais pontos nós vamos ter que estudar, né? Temos que ter o conhecimento dos princípios que fundam o serviço público. Temos que saber qual a diferença de incapação e rescisão, que foi cobrado na prova. O retorno dos bens utilizados na concessão ao poder público é automático, não precisa de edital ou de contrato, ok? Como eu disse, na aula de hoje vamos estudar o ponto mais exigido no exame de ordem. Essa aqui é a matéria filé. É a matéria que você vai tirar pontos. É a matéria que você pulava lá na prova. Você vai falar, não, essa aqui eu estudei e vou acertar. E você vai acertar, meus queridos. Vocês vão acertar. Adianto que a prova utiliza ipsilitris, ou seja, ela copia e cola a lei. Qual a lei? A lei 8987/95 e a lei 1179 de 2004, tá? Já adianto que eu vou mandar para você depois, vou mandar já essa lei separada para você, já marcada, só para você mastigar em casa, beleza? Mas no corpo desse nosso material eu já coloquei os artigos, os incisos que já foram cobrados e poderão ser cobrados novamente, beleza? Então vamos entender o serviço público com base na doutrina e aprofundar nessas duas legislações. Vamos para cima. Primeiro, o que é o conceito de serviço público? Quais os setores de atuação que a Constituição Federal de 1988 estabeleceu para dividir a atuação do Estado? O que o Estado faz? O Estado faz de duas formas. Ele vai empreender no domínio econômico ou
ele vai realizar o serviço público, tá? Então, quando atua o Estado, ele vai atuar, ou ele vai atuar denominando o domínio econômico, que está no artigo 170 e 174, que é a intervenção do domínio econômico, vamos falar disso aula que vem, e o serviço público, beleza? Quando o Estado atua no domínio econômico, que vai ser a aula da semana que vem, atua com agente normativo e regulador, explorando direta a atividade quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou relevante interesse coletivo. Tá? Então ele pode explorar diretamente, por exemplo, na economia, de duas formas, como agente normativo e regulador dessa economia, ou diretamente, tá? Concorrendo junto com o particular. Mas isso só em duas situações, quando houver necessário aos imperativos de segurança nacional e relevante interesse coletivo. E ele faz essa representação, ele vai atuar diretamente na economia através da administração chamada administração indireta. O serviço público é dividido em duas tipos de administração. A administração direta, que são os órgãos. Secretaria do Estado do Mato Grosso, Secretaria do Município de Cuiabá, Presidência da República, são os órgãos. Isso é chamado de administração direta. A administração indireta são entidades criadas pelo Estado para que eles possam ajudar o Estado a gerir, que são chamadas de administração indireta, que são 4 famosas: autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista. Nós vamos falar delas, fique tranquilo, tá? Mas quando o Estado ele atua quando ele atua diretamente na economia, explorando diretamente a atividade em situações de relevante interesse coletivo ou interesse de segurança nacional, ele vai fazer isso através das chamadas empresas públicas e sociedade de economia mista. Gente, isso aqui é só uma introdução, ainda não chegamos ao que eu quero que vocês entendam, tá? Só para a gente ter uma base, para a gente podermos começar a falar. Como o Estado atua no campo do serviço público? Eu falei como atua no domínio econômico, já falei aqui, e agora vamos falar como ele atua no serviço público. Tá? A atuação é própria do Estado pela administração direta ou indireta, ou seja, através da Prefeitura de Cuiabá ou através de uma autarquia, através de uma sociedade de economia mista, através de uma empresa pública, através de uma fundação. Okay? Então, o Estado ele tem o domínio do serviço público, só ele pode, beleza? Só que o Estado, ele pode falar assim, cara, eu não consigo ofertar tudo, transporte de Cuiabá. Ele fala, eu não consigo, o município de Cuiabá pode ter os ônibus do município de Cuiabá, os ônibus do município. Tem alguma cidade interior que não tem concessão pública, é um ônibus, a cidade é pequenininha, um ônibus do município, ok, roda a cidade inteira, mais ou menos assim. Então, por exemplo, o transporte público, o transporte coletivo, ele pode ser delegado. Aqui em Cuiabá não dá para o município de Cuiabá ter vários ônibus da Prefeitura de Cuiabá. Então ele delega isso através das chamadas concessões e permissões públicas. Então, fechando, como que o Estado atua no campo do serviço público? Ele atua ele mesmo, tá? Através da administração direta ou indireta, ou ele pode delegar, ele expressa delegação estatal para as concessionárias e permissões. Quer dizer que, entenda, quem detém o serviço público, você vai dizer, é o Estado, através da administração direta ou indireta. Ponto. Ele pode delegar, mas ele continua sendo o domínio é dele, o serviço público é dele. Quais são as características fundamentais de um serviço público? Vamos imaginar um serviço público, professor. Como que eu vou imaginar um serviço público? Vamos lá. Gente, desde numa concessão de uma rodovia pública, quando você vai para Rondonópolis, tem 3 pedágios, né? 4 pedágios, se não me engano. Não existia. Ali passou a ser de uma empresa privada, professor. Ali é do Estado. Aliás, na verdade, é da União Federal, que é uma concessão federal. E ele concedeu. Ele falou assim, olha, eu vou deixar você explorando aqui pelo período de 30 anos. Mas a estrada eu sou dono desse lugar aqui. Eu só estou deixando você atuar por um tempo. Então, mas vamos entender como que eu vou identificar um serviço público. Vamos lá. E é legal que essas características fazem você entender tudo. Olha só. Primeiro, é uma atividade material. Tá? Serviço público é atividade material. Ou seja, o Estado atua no plano concreto. Concreto. Você vê recolhendo lixo, você vê fazendo a iluminação, o cara mexendo na iluminação, você vê o transporte coletivo, você vê o cara varrendo a rua. Serviço público é concreto,
tá? E não é uma atividade normativa ou intelectual. Por isso que a função legislativa, jurisdicional e política não são serviços públicos, entendeu? A função legislativa em si, de legislar. Mas é claro, eu vou lá na Assembleia Legislativa, lá tiro a carteira de trabalho. Aí é um serviço público, está sendo prestado pela Assembleia, tranquilo. Material, vocês conseguem observar isso. Mas a atividade legislativa dos legisladores pensarem nas leis, isso não é serviço público, entendeu? Por isso que serviço público é material, concreto. Segunda característica do serviço público, natureza ampliativa. Preste atenção. Qual seria o oposto do serviço público, professor? O oposto do serviço público seria o poder de polícia. O poder de polícia que você ouve falar tanto. O poder de polícia, ele é o oposto. Por quê? O poder de polícia, ele vai limitar, ele restringe. Você não pode andar na praia sem máscara, né? Vimos esse final de semana aí o desembargador que, desculpa a palavreada, ele cagou na cabeça do guarda municipal, né? Uma vergonha, né? Uma vergonha. Por isso que fala que às vezes concurso público, né? Ele pode até selecionar os mais bem colocados, mas não seleciona as pessoas de bom caráter, né? Mas enfim, bem, desembargador pode ser indicação do quinto constitucional. Não sei a origem desse desembargador, se ele veio da magistratura ou veio do quinto constitucional, né? Tem que ver isso também, mas tudo bem. Então, o oposto do serviço público é o poder de polícia. O poder de polícia, ele vai restringir, ele vai limitar o seu direito. Ah, mas é atividade econômica minha, eu quero funcionar até meia-noite. Não pode, parceiro, tem um toque de recolher. Até as 10 horas tem que fechar o seu mercado. Ah, eu vou. Ah, você vai? Poder de polícia. O que é o poder de polícia? Multa. Eu vou caçar a sua licença de funcionamento. Ok? Já o serviço público é o contrário. O serviço público é sempre uma prestação em favor do particular e não contra ele. Então, isso é claro, quando você viu uma restrição, fala, opa, isso não é serviço público, isso é poder de polícia, tá bom? Então, o serviço público ele vai trazer ele tem natureza ampliativa, ele oferece vantagem, comodidade ao usuário, ele vai andar com ônibus com ar-condicionado, com TV, entendeu? Ele vai poder andar numa rodovia asfaltada, bacana, beleza? Ele vai ter a iluminação da sua casa perfeitamente. Então ele traz uma vantagem, ele vai trazer o serviço público. Tá chegando um correio lá dentro da comunidade. Ok? Terceira, cara, essa aula é massa porque às vezes na faculdade a gente não consegue entender essa matéria, às vezes nem tem. E essa matéria assim é uma matéria tranquila, gostosa, você vai entendendo. Porque é a prática nossa, né? E a gente não gosta de direito administrativo, muito não gosta de direito administrativo, né? Mas é muito gostoso quando a gente aprende de forma gostosa. Agora aqui, bem tranquilo assim, né? Vamos lá. Terceiro ponto, prestada diretamente pelo Estado ou por seus delegados, ok? Isso eu já falei lá atrás, né? Quem detém o serviço público é o Estado. O Estado que eu falo não é o Estado de Mato Grosso, pode ser um município, pode ser a União, pode ser o Distrito Federal, ok? O serviço público, como regra, é prestado diretamente pelo Estado, já falei para vocês. Porém, a prestação poderá ser delegada. Lembra disso? Delegado. Delegado é quando você repassa, mas eu continuo sendo o dono. Lembra disso? Grava isso. Eu delego para você, mas eu sou o dono. Ok? Não pisa na bola. Ok? A concessionária, a concessão ou permissão, assumindo a responsabilidade direta, objetiva, pelos eventuais danos, tá? Se eu sou a concessionária, me passaram a missão de ofertar um serviço público, eu tenho que fazer com qualidade. Porque se eu pisar na bola, eu respondo sozinha. Eu vou responder sozinha, ok? E aí, de forma subsidiária, se eu for processar uma empresa de ônibus, quebrou o braço da senhora lá dentro, entro com a ação, a empresa quebra de ônibus, não consegue me pagar. Ah, você não vai pagar? Quem que eu vou acionar? O Estado do Mato Grosso, se for interestadual, ou o município de Cuiabá, se for intermunicipal, o coletivo. Bacana? Então, só subsidiário que eu vou acionar o Estado. Com vista à satisfação das necessidades essenciais ou secundárias da coletividade. Então, o serviço público é baseado na relevância social, né? O legislador vai estabelecer, na verdade, o que é relevante, o que é benéfico para toda a comunidade. 5. Sob regime público, a sua disciplina normativa é baseada nos princípios e regras do direito administrativo, mas é possível a incidência de algumas regras de direito privado, tais como defesa do consumidor. Opa, estudamos ontem, professor. Isso mesmo, defesa do consumidor. A defesa do consumidor poderá ser aplicada em situações
de serviço público. Óbvio. Se a cobrança indevida, estudamos isso ontem, né? Se a Energisa cobrar de você de forma indevida, ok? Você pagar e você descobre que você pagou você pagou de forma dobrada, você pode pedir a repetição indébita desse valor, né? Repetir o valor dobrado, né? Nós já estudamos isso, ok? Então, a Energisa é uma concessionária pública. Bacana? Então, posso aplicar, deve aplicar a lei, o Código de Defesa do Consumidor nas relações de serviço público, tranquilo? Bem que é diferenciado, que eu vou aplicar algumas regras específicas do próprio, que como é lei especial, a lei de concessão, eu aplico a lei de concessão como base e subsidiariamente o CDC. Mas, no fritar dos ovos, a pergunta é regime público, mas eu posso aplicar o direito privado, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor. Resolve para mim essa questão aqui. Você percebeu, né? Ontem a gente resolveu muitas questões, aqui a gente vai resolver mais questões ainda. Essa resolução de questões durante a matéria que vai fortalecendo. Quando você chegar lá nas 10 questões para você fazer, você vai ver como você está afinado já. Está pronto para fazer. Bom, tem uma classificação doutrinária, que é uma classificação de serviço público ut singuli e ut universe, tá? É uma classificação doutrinária, então tem muitas variantes doutrinárias, mas já caiu em prova. Mas só para a gente entender, tá? O que cai na prova é o ut singuli, tá? O ut singuli, que é uma fruição individual. O ut universe, vamos entender, a ut universe é quando a fruição é geral. Ele não cria vantagens particulares para cada usuário. Não há como estabelecer um valor justo que possa ser cobrado do benefício como remuneração pela prestação, tá? É prestado diretamente pelo Estado, e é custeado por impostos. Então aqui não tem delegação, tá? Não pode ser dado em concessão, não pode ser remunerado pela cobrança de taxas, tá? Varrição das ruas, ela é de ut universe. Iluminação pública, tá, gente? A gente fala assim, iluminação pública, nós estamos falando de iluminação da sua casa, iluminação das ruas, tá? Essa aqui é ut universe, é para todo mundo. Não dá para individualizar o pagamento. Mas eu pago a taxa de iluminação pública, tá? Mas isso aí digamos assim, é a taxa que é um fator de cálculo em cima sobre o valor que você estabelece, tá? Mas a iluminação pública em si, ela é ut universe. Limpeza pública, professor, campanhas de combate e prevenção a epidemias, dengue, tudo isso é ut universe, ok? Quem vai ofertar isso aí? Só o Estado. Como que eu custeio isso? Através dos impostos, tá? Os impostos que vão estabelecer o custeio deste serviço público, que é o ut universe. Agora, o ut singuli, que nos interessa, é a energia residencial, não estou falando de iluminação pública, água canalizada, transporte coletivo, telefonia fixa, tudo isso, telefonia fixa é uma concessão, viu, gente? São prestados de modo a criar benefício individual, tá? A cada usuário, podendo ser concedido e custeado por cobrança de taxas ou tarifas, tá? Bom, então a forma de remuneração desse serviço através de taxas ou tarifas. Taxa. A taxa é contrapartida tributária, tá, gente? Tem uma teoria tripartite sobre tributo. Vai falar que tributos são 3 espécies: imposto, taxa e contribuições de melhoria. Isso é uma teoria antiga, mas existe outra teoria que é falar que é quinta partide, né? Que tem também impostos de grande fortuna e mais outro lá que eu não lembro agora. Mas, enfim. Então, taxa tem natureza tributária. Se tiver natureza tributária, tem que respeitar a anterioridade da lei tributária. Lembra disso? Tem que fazer um ano antes, aquela procedimento estabelecido pela lei tributária, ok? Essa aqui é a prestação direta do Estado. Mas a prestação direta do Estado não é ut universe? Mas também tem a ut singuli, que também é prestado direto para o Estado, tá? Aqui, ele é prestado por regra, através de outorga. Não falei delegação. Outorga é para a administração indireta. Ou seja, lembra que eu disse? A administração é o gênero que tem 2 espécies. A administração direta, os órgãos, que vão ofertar, por exemplo, a atividade ut universe, que eu falei para vocês, que é através de impostos, e eu tenho a administração indireta, que é autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade e economia mistas. Essas aí também podem prestar serviços públicos. E aí, quando ela presta através de delegação, aliás, através de outorga, tá?
outorga. Então, quando estiver dentro da administração pública, lembra? Falou administração pública, é gênero que tem duas espécies, administração pública direta e indireta. Quando a direta realiza, ela realiza através de impostos, ok? Que é a geral. Quando é realizado a ut singuli, o individualizado, e é feito também pelo Estado, mas pela administração indireta, que é autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade economista, para que elas possam fazer isso, é através de outorga, ok? E aí é através eles vão fazer prestar esse serviço através do quê? Das taxas que são estabelecidas. Professor, me dá exemplo de taxa aí. Claro, ó, quando você vai fazer o serviço postal, tá? Você vai mandar uma carta, por exemplo, você paga uma taxa lá de envio. Essa taxa, ela tem natureza de tributo, ela é prestada. O correio, o que o correio é? O correio é uma empresa pública. Não é concessão, é uma empresa pública. Da administração o quê? Indireta. E ela presta o serviço público através das taxas, através de outorga. Ok? Outra que é, inclusive, uma súmula vinculante do STF, é a taxa cobrada exclusivamente em razão de serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destino de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, ok? Então, essa taxa de lixo, esse serviço de coleta e remoção e tratamento de lixo, tá, prestado por uma prestadora de serviço público, nesse caso, terá natureza, ok, tributária de taxa, ok? Beleza? Vamos descer. Tarifa ou preço público. A tarifa ou preço público também é atividade ut singuli, e aqui falou de tarifa ou preço público, lembra-se concessão ou permissão. Quando você paga um ônibus, você paga taxa ou tarifa? É tarifa. Quando você vai pagar um pedágio, é taxa ou tarifa? É tarifa. Ok? A tarifa não tem natureza tributária. Tá? Não tem natureza tributária, então ela não precisa respeitar o princípio da anterioridade da lei tributária, aquela conversa toda. Ela pode ser alterada tranquilamente, ok? É a remuneração paga pelo usuário quando o serviço for ut singuli, é prestado indiretamente por delegação. Falou ut singuli, falou tarifa, lembra que é prestada por delegação. Quem vai prestar? Concessão ou permissão. Concessão ou permissão é particular, ok? Não é o Estado. Bacana? Olha só como caiu essa questão. Os serviços públicos unitiverse são indivisíveis. E a administração prestada aos usuários indeterminados mantendo-se por impostos. Tá certo? Tá certo. São indivisíveis. Eu não consigo saber quem é a pessoa que é beneficiada. Por isso que é universe. É para todos, tá? Bacana? Beleza? Agora, olha essa questão da magistratura do Distrito Federal. O serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa. Olha lá, iluminação pública, serviço de iluminação pública, ele tem que ser remunerado através do quê? Dos impostos, tá? Iluminação pública. Energia residencial, aí sim pode ser cobrado através de tarifa. Beleza? Resolve para mim essas duas questões aqui. Agora sim, essas duas aqui caíram na OAB. Só vou adiantar para você, quando vai cobrar essas partes, eles não aprofundam muito quanto essas variações, porque existem várias classificações doutrinárias. E a prova da OAB não gosta de doutrina, porque doutrina gera recurso, gera anulação. Mas esse aqui é o posicionamento pacificado. Tá bom? Tem variações? Tem variações. Se você for para o direito tributário, tem várias outras variações, mas a gente vai ficar com o posicionamento majoritário. Beleza? Segurança pública, professor, não é serviço público, tá? Manifesta-se poder de polícia. Nós já falamos isso lá atrás. Segurança pública não é serviço público, tá bom? Cuidado. Vamos falar das formas de prestação de serviço. Como eu já falei na tabela lá, vai ficar mais fácil. Quem é o titular de serviço público? De cabeça fala o Estado. Okay? O serviço público só pode ser definido, ser titularizado por pessoa jurídica de direito público, ou seja, o Estado. Assim, observada a repartição de competências determinada pela Constituição e pela legislação, a titularidade de serviços públicos somente pode ser atribuída à União, aos Estados, ao DF, aos municípios, territórios, autarquias, associações, fundações públicas. Ok? Beleza? Por isso, instrumentos normativos de delegação de serviços como concessão e permissão transferem apenas a prestação temporária. Nunca delegam a titularidade de serviço público. Veja, lembra disso. Delegação é apenas prestação temporária. Delegação não é definitivo. Olha só essa questão da OAB
caiu numa prova da OAB da Bahia, quando ainda era o SESP. Olha só. O exercício do serviço público pode ser delegado às entidades públicas ou privadas, por meio de concessão ou permissão, mantendo-se a titularidade com o poder público. Certo ou errado? Tá certo, né? Mantém-se com o poder público. Então, quais são as formas de prestação de serviço público? Vamos lá, prestação direta. Deixa eu dar um enter aqui para poder ficar bacana. Aqui, beleza. 2 enter, beleza. Vamos lá. Então, quais são as formas de prestação de serviço público? Prestação direta pelo Estado, né? Vai ficar repetitivo, mas eu tenho que repetir mesmo para poder fixar. É aquela realizada pelo próprio Estado, prestação pública direta, ele pode ser pessoalmente pelo Estado ou com auxílio particulares, tá? Aí vem o que nos interessa. A prestação direta, indireta por outorga ou prestação indireta por delegação. Mas deixa eu voltar aqui antes, vamos ler aqui, né? A prestação direta pode ser realizada por 2 modos: pessoalmente pelo Estado, quando promovida por órgãos públicos da administração pública direta, varrição de ruas, com auxílio de particulares. Os prestadores são selecionados por procedimento licitatório, celebrado contrato de prestação de serviço. Empresa coleta de lixo feita por empresa terceirizada. Isso aqui não é concessão, viu, gente? É prestação de serviço só apenas, tá? A prestação direta com auxílio de particulares é feita sempre em nome do Estado e não em nome próprio, pelo prestador, razão pela qual, havendo prejuízo decorrente da prestação, a responsabilidade pela reparação é exclusiva do Estado, nesse caso. Agora, que nos interessa, a prestação indireta, que pode ser por outorga, já te falei. Quando é outorga, quem vai fazer isso é a administração indireta, a natureza é de taxa, ok? A prestação aqui eu tenho por outorga, não é delegação. Empresa Correio de Telégrafos, já falei lá atrás, aí veja, a empresa Correio de Telégrafos, por exemplo, sendo empresa pública federal de direito privado, não tem a titularidade de serviço de postal. Quem tem a titularidade de serviço postal, quem é? A União. Então a empresa Correio de Telégrafos, ele tem apenas a outorga para poder explorar esse serviço público. Na prestação indireta, com delegação ou por colaboração, é tudo feito por licitação. Aqui é feita por lei específica, né? Aqui é por licitação. O concessionário e permissionários. A delegação deve ter sido previsto em lei específica e autorização legislativa. Se for concessão, lei específica. Se for permissão, autorização legislativa. A prestação direta por delegação só pode ocorrer nas relações de serviços uti singuli. Lembra disso, uti universo, só o Estado. Ok? Beleza? A responsabilidade objetiva e direta do prestador. Já falei isso para vocês. As regras aplicáveis ao serviço delegado continuam sendo de direito público. A remuneração paga ao usuário é através de tarifa ou preço. Já falamos lá atrás também. Beleza? Exemplo de prestação indireta. Rodovia, transporte aéreo, telefonia fixa e radiodifusão, sons e imagens, emissora de TV, a Globo, por exemplo. A Globo é uma concessão pública. Beleza? Embaixo, em nenhuma hipótese, porém, a delegação transfere o poder de fiscalizar a prestação de serviço, prerrogativa esta que sempre permanece nas mãos do poder concedente, ou seja, fiscalizar a prestação continua do poder concedente. Olha só como já caiu essa questão. Quando prestado por meio de concessão, o regime passa a ser exclusivamente direito privado. A única forma de assegurar a continuidade e a generalidade e adequação do serviço público e também de garantir o acesso a um maior número de usuários. Errado, né? Não passa a ser direito privado, continua sendo público. Bom, a Constituição estabelece algumas regras de quem que é a competência, né, para poder prestar o serviço público. A União, você vai encontrar lá no artigo 21, do inciso 10 ao 12, que vai falar serviço postal, correio aéreo nacional, explorar diretamente mediante autorização, concessão, telecomunicações, dentre outros. No Estado, gás canalizado, tá? Gás canalizado é um serviço público realizado pelo Estado, tá? Isso está na Constituição, tá? Competência para criar região metropolitana também é do Estado, tá? Competência para criar regiões metropolitanas. Isso, inclusive, já caiu na prova em 2017. Vai, resolve essa aqui para mim aqui, é facinho. Dá um pause na tela e resolve. Essa aqui tá mamão com açúcar. Terceiro, competências dos municípios, tá? Organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local, incluído o transporte o quê? Coletivo, de caráter essencial. Prestar cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviço de atendimento à saúde, à população, né? Então, o serviço à saúde também, ela é também do município, obrigação do município.
Distrito Federal, a atribuição é casada entre o Estado e o município, né? Então ele tem uma competência mista, né? O que cabe ao Estado e ao município, o Distrito Federal o fará. É interessante que cabe lembrar que existem serviços públicos de titularidade comum, ou seja, de todo mundo, tá? Como saúde, educação, previdência social, assistência social, todos devem prestar esse serviço público. Tá? E tem um serviço público que não fala de quem que é, tá? A Constituição não fala de quem é responsável, o serviço público de saneamento básico, tá? A Constituição não determina quem é o titular, mas a doutrina majoritária vai trazer que seria o que? O município, em algumas situações, tá? Princípios do serviço público. Vamos lá, quais são os princípios do serviço público? Vamos estudar os princípios do serviço público. Serviço adequado, regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia e modicidade. Já caiu lá em 2012 para você mencionar quais eram os princípios, tá? Hoje mudou a banca, né? Mudou a banca e agora normalmente a prova não busca esse tipo de questão, né? A prova é casuística. É um case, um caso para você solucionar. Só para você macetear e decorar aqui, tá? Lembra do LIMP? Você aprendeu na faculdade? Não aprendeu na faculdade? Aprendeu, pô. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Lembra disso? O LIMP, lá no artigo 37 da Constituição. LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. São os princípios explícitos da administração pública. Do LIMP, só aproveita a eficiência, tá? Só você ficar esperto. Aí você consegue, inclusive, matar essa questão aqui de baixo usando esse macete aqui. Ok? Vamos estudar aqui, tem alguns que são principais e a gente vai trabalhar com mais força. O que é um serviço público adequado? O serviço público adequado, já entrando, inclusive, na lei de concessão, tá? No artigo 6º, parágrafo 1º, ele é um super princípio, né? Ele vai dizer o seguinte: o serviço adequado é aquele que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. Na verdade, ele vai dizer o seguinte, ó, ele vai ser adequado se ele cumprir os princípios, que nós acabamos de estudar aqui em cima. Então, o serviço adequado, na verdade, ele se põe como um verdadeiro princípio geral. O que consiste o princípio da universalidade ou generalidade? O princípio da universalidade quer dizer que o serviço público deve ser estendido a maior quantidade possível de usuários, atingir o maior número de pessoas possível. Cortesia. O que você pensa na sua cabeça cortesia, né? Aí você pensa, cortesia, essa pessoa me tratou com cortesia. Isso mesmo, educação. A pessoa foi tratada com educação, né? Você vai até um posto de saúde, normalmente as pessoas têm aquele servidor público que está lá virado no plantão com aquela cara daquele jeito. Ou já me deparei em delegacia de polícia, você chega cedo, né? A gente chega cheiroso, né? Tivemos uma noite tranquila de sono. Aí chegamos lá, fomos acionados, chegamos cedo lá na delegacia, terno bonito, cheiroso, bem alimentado, e dá de cara com um delegado que virou a noite inteira, mexendo com um bando de criminoso, bêbado. O delegado está soltando fogo pelas ventas, como minha mãe fala, né? E aí com certeza, o serviço público não está sendo prestado de forma correta ali, né? É um serviço público, de segurança pública. A segurança pública não, a questão de segurança pública, lembra, PM, essas situações não é considerado serviço público. Mas, digamos assim, não há uma cortesia desse delegado. E não vai ter mesmo, né? Aí tem que ter um bom senso entender, né? Então, a cortesia é polidez e educação. O que consiste o princípio da regularidade? A prestação de serviço deve observar as condições e horários adequados diante dos interesses da coletividade sem atrasos ou intermitências, ok? Então, regularidade, lembra-se, grifa aqui no seu caderno, sem atrasos ou intermitências. O que consiste o princípio da eficiência? O serviço público deve ser prestado buscando a melhor qualidade e os mais altos índices. Quando você falar de eficiência, anota no caderno assim, metas. Escreva a palavra metas. Isso. Falou de meta, está falando de eficiência. Ah, professor, muito principinho. Calma, fica tranquilo que os filés estão ali embaixo. Princípio da segurança. Não pode colocar em risco a integridade do usuário. Princípio da transparência. O usuário tem direito a receber do poder concedente e concessionário informações para a defesa de interesses de indivíduos ou coletivos. Eu quero que você grife isso aqui, que isso aqui é importante, tá? Esse 7 aqui é importante. Está no artigo 7º, inciso 3 da Lei de Concessão. Veja como já caiu. Diante do princípio da transparência, constitui
constitui dever, seja do concedente, seja do concessionário, ou de fornecer aos usuários as informações para a defesa de interesses individuais e coletivos. Tá certo. Ele copiou e colou o artigo 7º, inciso 3. Vai se acostumando. Vá se acostumando. A norma vai fazer isso. Princípios perigosos. Vamos lá. Fique atento aos seguintes. Atualidade. Gente, o nome já te ajuda a entender. O que é a atualidade? Ah, esse celular seu é velho, tem que comprar um atual. O que é? Um novo, mais moderno. Isso que é a ideia da atualidade. A atualidade também é chamada de modernidade ou adaptabilidade. Compreende a modernidade, as técnicas, equipamentos, instalação e sua conservação e a melhor expansão do serviço. Exemplo, quando determinada concessionária renova sua frota de ônibus que não emitam CO2 em demasia. É um exemplo de atualidade, ok? Inclusive, o princípio da atualidade, ele evita o retrocesso da técnica. Por exemplo, vamos fazer uma licitação agora para poder puxar vamos voltar bonde puxado a cavalo, aqui em Cuiabá. Não tem como, né, gente? Tração animal já foi extinta, não tem como realizar isso. Então, o princípio da atualidade também ele serve como uma barreira para evitar o retrocesso. Beleza? Resolve para mim essa questão aqui, a 17 aqui, que está para vocês. Resolve aqui. Dá o pause na tela e volta aqui para a gente conversar. Modicidade. O que é módico? Módico vem de baixo custo, barato e acessível. Então, as tarifas que são cobradas pelas concessionárias tem que ser acessível ao cidadão, ok? Tem que ser o menor possível. Tem que ser, não posso objetivar lucro a concessão. Tem que ser estirado o máximo, né? Tem que existir um certo lucro, né? Tem que ter, senão não tem o porquê investir, mas tem que ser o mínimo. A pequena margem de lucro e trazer o quê? O maior comodidade ao cidadão e uma tarifa baixa, ok? Que seja compatível com aquela população. Quais os mecanismos legais que possibilitam ajudar o prestador de serviço público em formas diferentes de remunerar o prestador e assim possibilitar a aplicação da modicidade das tarifas? Olha só, a lei de licitação, lá no artigo 9º ao 11, que aqui embaixo eu já vou resumir para vocês, ela possibilita, por exemplo, quando você vê no ônibus, no fundo você vê lá um mini door, né? Dentro do ônibus, você vê uma propaganda lá. É isso mesmo, eles podem possibilitar no edital de contratação que a empresa de ônibus possa colocar o quê? Propaganda, publicidade, melhor dizendo, né? Publicidade para poder o quê? Cobrir os gastos dela, ok? Então ela pode fazer isso? Pode e deve, para que exista o quê? Seja refletido isso na menor tarifa. Então vamos fazer um resuminho aqui do artigo 8º até o 11, olha só. A tarifa de serviço público concedido será fixada pelo preço da proposta vencedora da licitação e preservar as regras de revisão previstas nesta lei, no edital e no contrato. Tá? Já estou dentro da lei, tá? Estou falando do artigo 9º e 11. De pouco em pouco a gente vai entrar na lei. O que eu quero dizer para você? Quando é feita a licitação, a tarifa do serviço público concedido será fixada pelo preço da proposta vencedora. Se eu sou concorrente, imaginamos que é minha empresa de ônibus, tenho uma concessão para a empresa de ônibus. Eu falo, a tarifa do ônibus, a tarifa da passagem, eu vou cobrar o valor de R$2. Fechado. Fechado. A tarifa vai ser da proposta vencedora. Se eu falei que vai ser R$2, vai ter que ser R$2. Ok? O contrato pode prever mecanismos de revisão das tarifas para equilibrar econômica financeiramente. É claro, né? Eu falei que era R$2, mas durante o contrato de concessão começou a aumentar muito. Falou, não dá. Gasolina aumentou, teve uma pandemia, isso aqui eu vou ter que aumentar. Então pode existir esses mecanismos para poder revisar as tarifas. A concessionária deverá divulgar em seu sítio eletrônico, tá? De forma clara e fácil, compreensão pelos usuários, tabela com o valor das tarifas praticadas e a evolução das revisões e ajustes realizados nos últimos 5 anos. Tá? Então tem que estar clara no site da concessionária pública essa evolução, essa tabela de valores que foi praticada nesse período de 5 anos. Ok? Beleza? No edital de licitação poderá ser previsto em favor da concessionária outras fontes, e que eu falei para vocês, de receitas alternativas, complementares, acessórias ou projetos associados com ou sem exclusividade, com vista a favorecer a modicidade das tarifas. Vamos fazer junto essa questão aqui.
O governo do estado Alfa, para impulsionar o potencial turístico de uma região cercada de belíssimas cachoeiras, pretende asfaltar uma pequena estrada que ligue a cidade mais próxima ao local turístico. Com vista à melhoria do serviço público e sem dinheiro em caixa para arcar com as despesas, o estado decide publicar edital para a concessão da estrada, com fundamento na Lei 8987 de 95, cabendo ao futuro concessionário a execução das obras. Beleza. O edital poderá prever, em favor do concessionário, outras fontes de receita, além daquelas oriundas do pedágio. A renda adicional deve favorecer a modicidade da tarifa, reduzindo a tarifa paga pelos seus usuários. Certo ou errado? Certíssimo. Beleza? É assim que cai? É assim que cai, professor. 2019. É fácil, meus queridos. Tem que fazer como... Tem que estudar assim, meus amores. Estudou um pedacinho, exercício. Estudou um pedacinho, exercício. Por quê? Aí vai fixando. Você vai batendo o martelo, vai fixando, vai cravando. Entendeu? Você vai repetindo. Depois você vai ler de novo esse material numa revisão. Você já está ali, ó, você já não fez a anotação. Você não vai errar. Beleza? E a prova, ela vai repetir. Pode ter certeza. Vamos lá. Você vai ver que tem algumas questões que vão ter mais questões, né, em alguns pontos. Continuidade da prestação é outro princípio importante. O que consiste o princípio da continuidade, ou seja, não pode parar os serviços públicos, tá? Não pode haver interrupção do serviço público, devendo ser promovida de forma contínua e sem intervalos. Estamos vendo isso agora com a pandemia. Não posso parar os ônibus, né? Falou, tanto é que o prefeito pediu para poder parar uma vez, a justiça falou assim, não pode, prefeito. Existem princípios de continuidade, que tem pessoa que trabalha no hospital, tem que vai como? De carroça. Então precisa dar continuidade, tá? Quando que o serviço público mesmo interrompido não teremos a descontinuidade? Quando que quando que o serviço público mesmo interrompido não teremos a sua descontinuidade? Emergência ou após aviso prévio, quando motivado por razões de ordem técnica ou segurança das instalações e por inadimplemento do usuário considerando interesses de coletividade, ou seja, ele foi interrompido, mas ele não poderá ser parado, tem que ser uma forma contínua, tá? Não teremos essa descontinuidade. Aliás, melhor dizendo, haverá a parada do serviço público, mas não teremos uma ideia de descontinuidade, ou seja, parou, mas o serviço público, em tese, ele ainda continua, tá? Quando? Emergência ou após prévio aviso, quando motivado por razão de ordem técnica de segurança das instalações. Olha, gente, direto a gente ouvia isso muito no rádio, né? Ouve-se no rádio, né? A Energisa informa que nas linhas, em locais tais e tais, nós não teremos energia elétrica no bairro tal e tal, durante o período tal e tal, para a troca de fontes. Pode ser que o período... Não tem isso? Aparece na televisão? É isso. Quer dizer que não haverá uma interrupção do serviço, mas o serviço ainda continua. Tá? Não há uma descontinuidade, não teremos essa descontinuidade, ou seja, interrompe, mas o serviço não para. Só interrompeu o fornecimento, mas o serviço não parou. Beleza? Por inadimplemento do usuário. Professor, gente, tem a situação da pandemia que é uma situação diferenciada, tá? Eu duvido que o exame de ordem vai querer cobrar as situações de pandemia por fato que são feitas em decretos. Cada município do Brasil teve um posicionamento a isso, fora a lei federal. Então, se o examinador colocar uma questão assim do decreto de Cuiabá, não vai dar certo, porque a prova é federal. Então, provavelmente, a prova vai seguir os parâmetros da lei normal. Tá? A lei normal que eu falo, a lei de concessão, a lei federal, beleza? Então, quando que há uma... Olha, vamos ver essa questão aqui. Agora eu vou falar sobre esse corte de energia. Vamos falar o seguinte, ó. A essencialidade dos serviços e o vínculo imediato com os direitos fundamentais são fatores que indicam o dever de gratuidade na prestação pela concessionária ou aos usuários, quer que por qualquer razão, de fato, o direito simplesmente aleguem estar sem condições de pagar a respectiva contraprestação. Ou seja, não pode ser cortada a energia se o cara falar que não tem dinheiro. Tá certo ou errado? Errado. Errado. Eu lembro na época da faculdade, um amigo meu, né? Hoje é advogado, lá em Cacoal. É Cacoal, em Rondônia. É advogado em Cacoal. Em Cacoal. Ele dizia o seguinte, numa aula, nós tínhamos uma aula de consumidor, e aí o professor defendia a tese de que não poderia existir, por causa de ser serviço essencial, não poderia cortar a energia. Ele fala, professor, quando eu estou falando isso aí, chega o cara lá da Semate.
A época era Semate, hoje é Energisa, né? Ele colocou a escada lá e tá subindo. Então falando, olha, existe o código, ele já meteu, quando eu tô falando, terminando de falar o artigo, ele já meteu, já cortou minha energia lá em casa. Não tem, o cara vai cortar, e realmente vai cortar, ok? Que a lei estabeleceu isso, existia essa dúvida. E aí o artigo parágrafo 3º do artigo 6º da lei falou, olha, não vai ter interrompido, mas não existiu a descontinuidade, tá? Por inadimplemento do usuário, tá? Não haverá o quê? Uma ilegalidade quanto a isso. Então, se não pagou, parceiro, vai cortar. Tem algumas regrinhas? Tem, olha só. Isso aqui veio em 2020, tá? Antes da pandemia. A interrupção do serviço não poderá iniciar-se na sexta-feira, sábado, domingo, nem feriado ou dia anterior ao feriado. Ou seja, eu não posso cortar a energia do cidadão se for na sexta, se for no sábado, se for no domingo, feriado ou dia antes do feriado. Repetindo, isso aqui vai cair na prova, tá? Eu quero que você grifa. Não pode cortar a energia do cidadão se for final de semana, sexta-feira, ok? Sexta, final de semana, feriado e dia que antecede feriado. De novo, sexta-feira, final de semana, feriado e dia que antecede o feriado. Mais uma vez, sexta-feira, final de semana, feriado e dia que antecede o feriado, tá? Tem alguns julgados do STJ a respeito disso, tá? Que eu vou deixar para vocês lerem aqui depois da nossa matéria. Dá uma lida nesses julgados aqui, que tratam a respeito disso. Mas isso daqui não pode esquecer, ok? Dá uma lida aqui depois desses julgados do STJ. Bacana? Vamos evoluir e vamos falar já da concessão e permissão de prestação de serviço público. Vamos falar da Lei 8.987/95. Vocês vão ver que são muitas questões. Muitos resolvo aparece aqui para vocês, ok? Vamos fazer muitas questões, muita. Primeira, qual que é a diferença de concessão e permissão? Vamos lá. É importante isso? É muito importante. Já decora, gente. Concessão é demorado. Permissão vem de P. Permissão vem de precário, tá? Permissão vem de precário. Permissão vem de precário, ou seja, é mais fácil dela deixar de existir. A concessão, ela é mais duradoura. A permissão, ela é precária, ok? A concessão de serviço público precedida ou não de execução de obra pública será formalizada mediante contrato que deverá observar os termos da lei, das normas provenientes e edital de licitação. Então tem que ter uma licitação por concorrência, já adianto para vocês, tá? Tem que ser concorrência, a modalidade. Ela tem que ser precedida ou não de uma futura obra. A prestação de serviços públicos, aqui só pode pessoa jurídica ou consórcio. Pessoa física, não pode existir concessão de pessoa física. Não existe concessão de pessoa física. Não existe concessão de pessoa, fala comigo, física. Fala isso, abre a boca. Permissão. Permissão é delegação também, é titulação precária, ela é discricionária, ela é revogável de forma unilateral pelo Estado, ok? Ela pode ser revogada. Tem que ter licitação qualquer modalidade. A prestação de serviço público pode ser pessoa física ou pode ser pessoa jurídica. Permissão pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. Permissão pode ser pessoa física ou pessoa... Professor, aqui na pé de casa, aqui no... tem uns petinhos aqui perto de casa. Antes tinha, né? É tudo feio aqui, onde eu moro, aqui em Terra Nova, é tudo feio. Aí organizaram, tá uma pracinha top da galáxia aqui, colocaram os quiosques aqui, mas até litoral aqui. E aí, as pessoas que estão nesses quiosques, que tiraram as antigas moradias, os lanches que existiam, organizaram, né? E aí, nesses locais, é uma permissão. Foi feito um pedido junto à prefeitura, eles apresentam documentação, e aí é feita essa abertura de procedimento, mas é título precário. Se o cara pisar na bola com lockdown aí ele estiver aberto, ele pode ser revogado unilateralmente pela prefeitura, o cara perder a permissão de realização desse ato. É claro, existe um antes disso que é chamada autorização. A autorização é mais precária ainda. A gente não estuda isso porque é exceção à regra. O que estudamos mesmo que cai na prova é concessão e permissão. Então são três: concessão, permissão e autorização. Ah, eu vou colocar calçada na praia. Ah,
Então tem uma autorização da prefeitura para isso. A permissão, ela fica no meio. Ela não é tão simples como a autorização e também não é tão, digamos assim, mais rígida como a concessão. Beleza? Veja essa questão aqui. Vamos fazer juntos. Caiu, olha só como caiu essa prova. Ó, 2020, parceiro. Veja, tio Kleber não está tirando da cabeça. Não está inventando. Eu estou direto na ferida. Estou botando o dedo dentro da ferida e mexendo ela. Olha lá. O município Beta concedeu a execução do serviço público de veículos leves sobre trilhos, VLT, né? Ao verificar que a concessionária não estava cumprindo adequadamente as obrigações determinadas no respectivo contrato, considerou tomar providências cabíveis para a regularização das atividades em razão dos usuários. Nesse caso, cabe revogação do contrato administrativo pelo município diante da discricionariedade. Parou. Concessão não tem discricionariedade. Ok? Concessão tem a ideia de vinculação. Tá? É vinculado, não é discricionário, não é da cabeça da administração pública. Olha lá, continua. E precariedade da concessão. Concessão não tem precariedade. Veja, a questão está o quê? Errada. Entendeu? Viu como é fácil? Viu como é fácil? Veja que se você conhecer só a leitura da norma, você conseguiria matar a questão. Por isso que estamos aqui, né? Para ajudar você. Você vai ser aprovado, fica tranquilo. E você vai ser aprovado e você não vai parar. Eu tenho certeza que você vai continuar estudando, você vai passar por outros concursos, ou você vai ser uma advogada rica. Rica. E um advogado rico, né? Vai chamar os professores para poder comer um churrasquinho depois também. Tá? Eu vou cobrar. Vamos lá, vamos continuar aqui. As concessões e permissões sujeitas à fiscalização pelo poder concedente, responsável pela delegação com cooperação dos usuários. Bacana. Concessão de serviço público e concessão de serviço público precedida de execução de obra. Até o nome fala, ó, precedida. Tem que ser feita uma obra antes. Vamos lá. Aqui é a delegação de uma prestação feita pelo poder concedente, licitação modalidade concorrência, já falamos lá atrás, quando eu diferenciei já a permissão da concessão, pessoa jurídica ou consórcio de empresas, vamos falar sobre esse consórcio agorinha, por sua conta e risco por prazo determinado. A concessão tem prazo determinado, né, gente? Eu delego para você, mas delego por um certo período de tempo. Já a concessão de serviço público precedida da execução de obra pública fala o seguinte: a construção total ou parcial de conservação, reforma, ampliação ou melhoramento de quaisquer obras de interesse público delegada pelo poder consequente, licitação na modalidade concessão, concorrência, melhor dizendo, a pessoa jurídica ou consórcio, beleza? Demonstre capacidade de conta e risco, que o investimento da concessionária seja remunerado e amortizado mediante titulação de serviço ou da obra por prazo determinado. Beleza? Aqui necessita fazer uma obra antes, né? Precedida da execução de uma obra para ter a concessão. Beleza? O edital já traz isso. Olha só essa questão que já caiu. O governo do estado Alfa para impulsionar o potencial turístico. Isso aqui nós já falamos lá atrás, né? Belíssimas cachoeiras, tarará. Com vista da melhoria do serviço público, o Estado decide, então, edital para concessão de estrada, com fundamento da lei e tal, cabendo ao futuro concessionário na execução de obras. Um grande investidor, pessoa física, pode ser contratado. Parou, né, gente? Está errado, né? A pessoa física não pode figurar em um processo licitatório, um procedimento licitatório de uma concessão. Resolva a questão de baixo. Vamos lá. Cuidado! Os contratos relativos à concessão de serviço público precedido da execução de obra pública deverão, adicionalmente, estipular o cronograma físico-financeiro da execução da obra e exigir garantia do fiel cumprimento pela concessionária, que vai fazer a obra, das obrigações relativas às obras. Olha só como já caiu. O poder concedente não poderá exigir no edital garantias do concessionário de que realizará as obras a contento. Olha lá, exigir a garantia fiel do cumprimento. Então pode o poder concedente exigir na concessão para execução de obra pública. Bacana? Então a questão está o quê? Errada. Vamos falar da licitação do poder concedente. Vamos lá. Tem princípios também? Tem princípios. Fica tranquilo que não tem sido cobrado em prova esses princípios, para você não confundir com os princípios lá de cima do serviço público. Tá? A despeito da licitação da concessão, quais os serviços públicos
Quais os princípios que devem ser observados? Legalidade, moralidade, publicidade. Opa, faltou eficiência, né, professor? Faltou eficiência, né? Legalidade, faltou impessoalidade também. Aqui é igualdade do julgamento e critérios objetivos e vinculação do instrumento convocatório. Esses são os princípios da licitação que vai gerar a concessão. O poder concedente pode recusar propostas manifestamente inexequíveis ou financeiramente incompatíveis com o objetivo da licitação? Claro, pode recusar. O poder concedente pode, vamos botar um pode aqui, né? Pode recusar propostas manifestamente inexequíveis ou financeiramente incompatíveis com o objetivo da licitação? Claro que pode. Em igualdade de condições, será dada preferência à proposta apresentada por empresa estrangeira ou brasileira? Não, tá? Brasileira, tá? Vai ser dada a preferência à proposta apresentada por empresa brasileira, tá? Proposta apresentada por empresa brasileira. Se não tiver brasileira, aí sim vai para a estrangeira, ok? Beleza? A outorga de concessão ou permissão terá caráter de exclusividade? Não, salvo no caso de inviabilidade técnica ou econômica justificada. Repetindo, a outorga da concessão ou permissão terá caráter de exclusividade? Só aquela empresa vai realizar? Não, salvo no caso de inviabilidade técnica ou econômica justificada. Vamos ler essa questão aqui. O Estado X, após regular processo licitatório, celebrou contrato de concessão de serviços públicos de transporte intermunicipal de passageiros por ônibus regular com a sociedade empresarial F, vencedora no certame com prazo de 10 anos. Entretanto, apenas 5 anos depois da assinatura do contrato, o Estado publicou o edital de licitação para concessão de serviço de transporte de passageiro por ônibus do tipo executivo, para o mesmo trecho, tá entendendo? Tinha uma licitação para um ônibus, e aí a prefeitura foi e abriu outro, ou melhor, o Estado abriu para outra licitação para o mesmo trecho, só que agora é um ônibus executivo. Diante do exposto, a outorga da concessão ou permissão não terá caráter de exclusividade, salvo no caso de viabilidade técnica ou econômica devidamente justificada. Não é a questão da prova e não é a situação da prova, então realmente está certa a questão. A outorga poderá ser realizada só se fosse a prova dissesse que a empresa X, né, a primeira empresa F, não tivesse inviabilidade técnica, não tinha como ter outra empresa de ônibus, ou economicamente não teria como o município realmente bancar essa situação, aí teria que ser exclusivo só para uma empresa, digamos assim. Ok? Beleza, veja que copiou a letra fria da lei. Isso aqui é a letra fria da lei. Lembra que eu coloco sempre aqui em cima de onde estão os artigos, tá, gente? Na lei de licitação lá, lei de concessão, melhor dizendo. Quando será considerada desclassificada a proposta? Proposta que para sua viabilização necessite de vantagens, subsídios que não estejam previamente autorizados em lei e à disposição de todos os concorrentes. Proposta de entidade estatal, a lei, a esfera política administrativa do poder concedente que para sua viabilização necessite de vantagens, subsídios do poder público, controlador, a referida entidade. Ou seja, para ele poder participar, ele precisa de dinheiro público. Tá? O edital poderá prever a inversão da... Isso aqui cai, tá, gente? Isso aqui cai, é importante. O edital poderá prever, porque no processo de licitação, não vamos falar sobre licitação aqui nas nossas aulas, existe uma sequência. A pergunta é, pode fazer uma inversão no primeiro momento da habilitação e julgamento? A resposta é sim, tá? A lei traz essa possibilidade e foi cobrado em prova, tá? O Estado X publicou o edital de concorrência para a concessão de uma linha de transporte aquaviário, interligando os municípios A e B, situados em seu território, por meio do Rio Azulão. Na licitação para a concessão de serviços públicos, não se admite a inversão da ordem das fases de habilitação e julgamento. A resposta é certo ou errado? Errado, ok? Atenção, no consórcio pode ser mais de uma empresa, né? O consórcio, então, pode ser mais uma empresa participando dessa concessão, desse certame, dessa licitação. O licitante vencedor fica obrigado a promover antes, isso aqui é importante, tá? Antes da celebração do contrato, a constituição do registro do consórcio. Tá? Então, antes da celebração do contrato, tem que estar constituído certinho esse consórcio, registrado devidamente.
No consórcio que é responsável perante o poder concedente pelo cumprimento do contrato de concessão, sem prejuízo da responsabilidade solidária das demais concessionárias, no consórcio, quem é o responsável? A empresa líder, tá? A empresa líder, ela é responsável, tá, pelo cumprimento do contrato. Mas de forma solidária, as outras empresas que fazem parte do consórcio também são responsáveis. O poder concedente pode determinar que o licitante vencedor, no caso de consórcio, se constitua em empresa antes da celebração? Sim, tá? É uma faculdade, mas deverá ser previsto no edital essa constituição antes, ok? Quem pode obter certidões sobre atos, contratos, decisões, parecer? Qualquer pessoa, tá, gente? Isso aqui é importante, tá? Eu quero que você grifa, tá? Qualquer pessoa pode ter acesso a esses contratos relativos a essa licitação da concessão. Do contrato de concessão, artigo 23 a 28. O contrato de concessão poderá prever a arbitragem para a solução de conflitos. Outro ponto importante, tá? Arbitragem aqui. Sim, viu, gente? Está previsto, tá? A ser realizada no Brasil e em língua portuguesa, tá? Resolve essa questão aqui que tem a ver com essa matéria, tá? Sim, poderá ser prevista a arbitragem. Cabe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente. Óbvio, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade. Bacana. Encargos da concessionária. As contratações, inclusive de mão de obra, feita pela concessionária, serão regidas pelas disposições do direito privado ou direito público. A empresa que administra a rodovia que vai para 364 é uma concessão, lá tem pedágio. Lá é concurso público? Ou essa Rota do Oeste eles fazem contratação? Contratação, viu, gente? Meu pai trabalhou, inclusive no começo da Rota do Oeste, quando ela começou, a empresa era a Odebrecht ainda que estava fazendo essa parte. Meu pai trabalhou nas fundações ali dessa rodovia, trabalhou lá na parte, na base, né? Ok? Então é direito privado, segue a lei trabalhista, tá? Não se estabelecendo qualquer relação entre quem trabalha na Rota do Oeste e o governo do Mato Grosso, por exemplo, ok? Não há vínculo. Intervenção, essa parte que é importante. Vamos lá, dá uma acordada aí, vamos lá. O poder concedente pode intervir na concessão, o Estado do Mato Grosso pode lá intervir na concessão dessa concessão pública da rodovia, da Rota do Oeste? Sim, tá, gente? Com o fim de assegurar a adequação na prestação do serviço, o fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes. Então, o Mato Grosso pode intervir. Como faz isso? Isso aqui é importante, grifa. Através de decreto, não é feito por lei da Assembleia Legislativa. Cuidado. Tá? O que deve conter nesse decreto? Conterá a designação do interventor, o prazo da intervenção, os objetivos e o limite da medida. Okay? Até quando será realizada essa intervenção? Responde para mim essa questão aqui. Declarada a intervenção, o poder concedente deverá instaurar procedimento administrativo. Isso aqui é importante. Declarou a intervenção, automaticamente o Mato Grosso, por exemplo, tem que já instaurar o procedimento administrativo. Qual o prazo de instalação e conclusão desse procedimento? Já adianto. Instalação, 30 dias. Conclusão, até 180 dias, sob pena de invalidade do procedimento. Repetindo, qual que é o prazo para instalar esse processo administrativo contra a intervenção dessa concessionária? 30 dias. Qual que é o prazo de duração desse procedimento? 180 dias. Segunda pergunta, qual o objetivo desse procedimento? Para comprovar, né? Comprovar as causas determinadas da medida e apurar responsabilidades, assegurando o direito de ampla defesa da Rota do Oeste, por exemplo. Mas se ficar comprovado que a intervenção não observou pressupostos legais e regulamentares, ou seja, a intervenção foi para sacanear a Rota do Oeste, por exemplo, ela será nula, devendo o serviço ser imediatamente devolvido à concessionária, sem prejuízo do seu direito à indenização contra o Estado do Mato Grosso. Cessada a intervenção, quais as consequências? Cessou a intervenção? Beleza. Se não for extinta a concessão, ou seja, a concessionária estava certa e não o poder concedente, a administração do serviço será devolvida à concessionária, precedida de prestação de contas pelo interventor, nomeado pelo Estado, que responderá pelos atos praticados durante a sua gestão. Ok? Responda essa questão aqui para mim, de 2015, que tem tudo a ver com a nossa matéria.
Extinção de uma concessão. Quando se dá a extinção de uma concessão? O que aconteceu aqui com o meu celular? O que aconteceu aqui? Tá, vamos lá. Deu uma desregulada aqui. Vamos lá. A extinção da concessão ela pode acontecer. Já entendi o que aconteceu aqui. Deixa eu arrumar aqui. Parará. Deixa eu botar em uma. Ok. Pronto. Opa, aqui embaixo um pouquinho mais. Aqui, vamos lá. Extinção. Quais são as formas de extinção de uma concessão? Vamos lá. Já vou dar o bisu que tem umas aqui que são chave. Advento contratual, não cai na prova. Encampação, grifa. Caducidade, grifa. E só. Rescisão cai, mas fica fácil para você entender. Já te falo, rescisão, escreve aqui na frente. Poder concedente, pisa na bola. Poder concedente, o Estado, o município, a União, pisa na bola. Não paga a contrapartida à concessionária. E aí a concessionária que faz? Entra com a ação na justiça e pede para rescindir o contrato. Veja, quem é o mal na história na rescisão é o Estado. Grava aí. As demais situações normalmente acontece anulação quando tem algum erro no procedimento de licitação. Falência ou extinção da empresa concessionária. Tá? Não cai muito. Agora, essas três caem bastante. Vamos separar encampação e caducidade aqui embaixo. Vamos descer. Vamos lá. Deixa eu correr aqui um pouquinho. Deixa eu dar um zoomzinho aqui menores aqui. Aqui, beleza. Vamos lá. O que se entende por assunção do serviço do poder concedente? Assunção é o levantamento das avaliações, liquidações necessárias, autorizando a ocupação das instalações e a utilização pelo poder concedente de todos os bens reversíveis. Acabou. Aconteceu a encampação, interesse público. Foi lá e tomou conta, pegou de volta a concessão. A pergunta é, o Estado do Mato Grosso pode ir lá e pegar tudo? Ó, acabou a concessão, tudo é meu, esses carros que você comprou aí da Rota do Oeste é meu, vem tudo para cá. Não, vamos entender. Independentemente de previsão editalícia, ok? A concessão, fim da concessão, retomam ao poder concedente todos os bens reversíveis, direitos e privilégios transferidos ao concessionário. Errado. É necessário uma previsão no edital, ok? No edital e também no contrato, né? Deve existir a previsão no edital e deve ser estabelecido no contrato, falando o seguinte, ó, acabou a concessão, Estado do Mato Grosso pode levar tudo que ficou lá que eu fiz, é seu. Ok? Se não tiver essa previsão no edital, lá no início da licitação, e nem muito menos no contrato, não poderá ser revertido os bens por fim da concessão. A assunção é isso, é quando a administração pública, o poder concedente, ele pega de volta aqueles bens. Mas a pergunta é, eu posso pegar quando eu quiser? Não. Só posso pegar os direitos, os bens reversíveis, se tiver o que previsto aonde? No edital e no contrato. Grava isso. Vou fazer com você essa questão aqui. A sociedade empresária Beta assinou, na década de 90, contrato de concessão de serviços de transporte público. Desde então, vem utilizando os mesmos ônibus. Opa, já vi essa questão. A questão que nós estamos resolvendo hoje é a questão chave, né, de hoje. Não se preocupando com a renovação da frota, tampouco confortos dos usuários. Em paralelo com a natural evolução tecnológica. Sabe-se que os veículos atualmente são estabelecidos bem equipados, tarará. Ao fim da concessão, os veículos utilizados retomam ao poder concedente, independentemente de expressa previsão contratual. Certo ou errado? Errado. Tem que ter previsão o quê? Contratual. Beleza? Tranquilo? Não erra? Não erra. Eu tenho certeza que você não vai errar nunca mais. O que é encampação, gente? Presta atenção. Encampação é retomada do serviço público pelo poder concedente durante o prazo de concessão. Ou seja, a concessão está rodando e o Estado do Mato Grosso, a Prefeitura de Cuiabá, o Distrito Federal, a União fala, olha, cansei de brincar, eu quero pegar de volta esse serviço público. Agora a pergunta é, quando? E por quê? Motivo, quando? Durante o prazo da concessão. Por quê? Motivo de interesse público. Você vai ter que procurar na prova essa palavra. Se a prova falou interesse público, falou que existe uma lei autorizativa e tem que ter uma prévia indenização, é possível encampação. Falou interesse público,
falou lei autorizativa. Falou prévia indenização, cabe encampação. Falou interesse público. Falou lei autorizativa. Falou prévia indenização, cabe encampação. Falou interesse público. Falou lei autorizativa. Falou prévia indenização, cabe o quê? Encampação. Falou interesse público. Falou lei autorizativa. Falou prévia indenização. Fala comigo. Cabe o quê? Bem alto. Isso, para o seu marido ficar incomodado. Grita. Encampação. Sua esposa ficar incomodada, sua namorada. Encampação. Isso. Beleza? Na encampação não existe, gente, descumprimento do dever contratual por culpa por parte do concessionário. Razão pela qual é incabível a aplicação de sanção do contratado. É que, na verdade, nesse caso, por motivo de interesse público. Tem um exemplo clássico aqui, que é essa situação, por exemplo, que quando o meio de transporte está sendo utilizado por puxo de animais, né? Está obsoleto, um bonde, um ônibus puxado por animal, imaginamos isso, né? Não tem como. Então o Estado pode ir lá e tomar de volta encampar nessa situação. Vamos fazer uma questão aqui para poder encaixar. O município Beta concedeu a execução de serviço público de veículos leves sobre trilhos e ao verificar que a concessionária não estava cumprindo adequadamente as obrigações determinadas no respectivo contrato, considerou tomar as providências cabíveis para a regularização da atividade em favor dos usuários. Nesse caso, impõe-se a encampação mediante a retomada do serviço público sem o pagamento de indenização. Errado, tem que ter o que? Pagamento de indenização. Lembra, encampação, interesse público, lei autorizativa, prévia indenização, pode gerar o que? Encampação. Responde essa questão aqui para vocês, tá? Com a inexecução total ou parcial do contrato, acarreta a critério do poder concedente dois efeitos: a declaração da caducidade ou a aplicação das sanções contratuais. Vamos lá. Agora vamos falar de caducidade. Eu falei de encampação, agora vou falar de caducidade. Caducidade é inexecução total ou parcial. Professor, não estou confundindo com a encampação. Gente, encampação, o cara não é que não esteja cumprindo o dever do contrato. Mas você tem que procurar a palavra interesse público. É de interesse público retomar. O Estado fala assim, cara, ele está cumprindo a função contratual, mas vamos tomar de volta esse serviço público aí, do VLT, porque realmente não está dando certo, não, melhor a gente vai conseguir fazer isso. E o interesse é público, porque tem que ser um valor menor, então vamos lá. Veja, não tem um erro contratual. A concessionária não cometeu um erro processual. Processual que fala quanto ao processo de concessão. Agora, quando ele deixou de fazer o que tem que fazer no contrato, caducidade. Grava isso. Deixou de fazer o que tinha que fazer no contrato, caducidade. Deixou de fazer o que tinha que fazer no contrato, caducidade. Deixou de fazer o que tinha que fazer no contrato, caducidade. Ok? A caducidade pode ser total ou parcial, né? Quando a caducidade da concessão poderá ser declarada pelo poder concedente. O serviço estiver sendo prestado de forma inadequada ou deficiente. A concessionária descobrir cláusulas contratuais. Okay? A concessionária paralisar o serviço ou concorrer para tanto. A concessionária perder condições econômicas, técnicas, operacionais. A concessionária não cumprir as penalidades impostas por infrações. A concessionária não atender a intimação do poder concedente. A concessionária não atender a intimação... Veja, ele descumpre matérias administrativas. É necessário processo administrativo para verificar a caducidade? Sim. Ah, professor, então é parecido com a encampação? A caducidade precisa. Na encampação, professor, precisa processo administrativo? A lei não fala de processo administrativo, tá? A lei não fala. Porque tanto é que tem prévia indenização, tem que pagar antes eles. E na caducidade tem prévia indenização? Vamos ver aqui agora, olha lá. Então tem que ter processo administrativo para poder comprovar que ele não cumpriu as suas funções contratuais, ok? Deverá ser precedida de verificação da inadimplência da concessão, em processo administrativo assegurado a ampla defesa. Bacana? Existe algum requisito para propor o processo administrativo para verificar a caducidade? Sim. Antes da propositura, deverá ser comunicada à concessionária detalhadamente o descumprimento dos contratuais, dando-lhe um prazo para corrigir as falhas e transgressões apontadas para enquadramento dos termos contratuais. Entenda.
Se o poder concedente percebeu que a concessionária descumpriu cláusulas contratuais ou disposições legais e regulamentares, ela já pode de cara já determinar o processo administrativo e instaurar a caducidade futura? Não. Antes da propositura, ela tem que comunicar, notificar, falar, olha, parceira, você não está cumprindo, então vou te dar um prazo legal para você poder resolver, resolva aí. Bacana? Como será decretada aí se ela não cumpriu, notifiquei previamente, não cumpriu, aí pau. Por decreto, tá? Caducidade é por decreto. Instaurado o processo administrativo e comprovada a inadimplência, a caducidade será decretada por decreto do poder concedente, independentemente de indenização prévia. Opa, a diferença da incapação. A incapação precisa de indenização prévia, ok? Declarada a caducidade, o poder concedente será responsável em relação aos encargos, ônus, obrigações ou compromissos com terceiros ou com empregados da concessionária, ou seja, a partir do momento que retomou o Estado, ele vai assumir as dívidas da concessionária negatof. Você caducou pelo fato que você descumpriu o que estava no contrato, então a responsabilidade é totalmente sua, tá? O filho é seu. Veja como tem questão de caducidade, gente. Olha só como tem questão de caducidade. Cai muito. Vamos fazer essa aqui e vou deixar outras duas para vocês. No município Beta, concedeu a execução de serviços de veículos leves. Isso aqui nós já vimos lá em cima, né? Nesse caso, a hipótese é de caducidade a ser declarada pelo município Beta mediante decreto, tá tudo certo, que independe de verificação prévia da inadimplência do concessionário. Errado, lembra que foi para vocês. É necessário, antes da propositura, que deve ser comunicado, tem que ser verificado se realmente ele cometeu essa inadimplência, ok? Beleza? Então, antes do processo administrativo, tem que ter a intimação a notificação da empresa concessionária e falar, olha, corrija. Vou deixar essas duas para você resolver. Vamos lá. Opa, desculpa. Desculpa. Quando ocorre a rescisão do contrato de concessão? Engasguei com a própria saliva. Não tô Covid não, hein? Opa. Ocorre no caso de descumprimento das normas contratuais pelo poder concedente pelo Estado, mediante ação judicial especialmente intentada para esse fim. Ocorre no caso de cumprimento das normas contratuais pelo poder concedente. Quando ocorre a rescisão, olha lá. Rescisão é outra conversa. Incapação, motivo de interesse público. Ok? Prévia indenização. Lembra disso? E tem que ter lei autorizativa lá atrás. Vamos lá, incapação. Vamos lembrar, vamos fechar aqui. Vamos fechar. Interesse público, lei autorizativa e prévia indenização gera incapação. Caducidade. Descumprimento, inexecução total ou parcial do contrato. Notifico previamente ele para poder ele desenrolar. Se for provada a caducidade por decreto, ok? Não tem indenização prévia, pode ser decretada a caducidade, ok? Beleza? Rescisão, como eu disse para vocês, é quando o Estado pisa na bola. Ocorre no caso de descumprimento dos normas contratuais pelo poder concedente. Vamos fechar. Caducidade, quem pisa na bola é o concessionária, a empresa delegada. Rescisão, quem pisa na bola é o poder concedente, o delegador, ok? Aquele que delega, ok? Tem que ser mediante ação judicial especialmente intentada, beleza? Os serviços prestados pela concessionária não poderão ser interrompidos ou paralisados, ou seja, o Estado deixou de passar o repasse para a empresa. Vou fazer greve. Não pode, tem que continuar prestando serviço. Quando que ocorre a anulação? Anulação quando há um erro. A extinção motivada por ilegalidade ou defeito no contrato, tá, gente? Alguma ilegalidade ou defeito no contrato. Ok? Aí eu tenho a anulação. Fechar de novo. Encampação, interesse público, ok? Lei autorizativa, indenização prévia. Caducidade, e tem que ser a encampação, lei autorizativa. Caducidade, inexecução total ou parcial do contrato. Tem que ter uma prévia análise disso, tem que ser notificado previamente o poder, a concessionária, independente de indenização prévia, e é por decreto. Bacana? Tranquilo?
Rescisão, quando o Estado, o poder concedente, pisa na bola. Tem que ser via judicial, tá? Ok? E anulação quando há um erro, uma nulidade no contrato, tá? Motivado por ilegalidade, tá? E nesse caso tem que ser observado a ampla defesa em contraditório. A anulação pode ser decretada de ofício pelo poder concedente ou por via judicial, tá? Porque a administração pública, ela pode, você sabe disso, você não sabe, a administração pública, ela pode anular os seus próprios atos, beleza? Quando eivados de nulidade. Agora vamos falar sobre a parceria público-privada. Professor, 1h20? 1h20, vamos lá, hoje é a aula puxada mesmo, vamos lá. O que se entende por concessão patrocinada e concessão administrativa nas PPPs? Gente, parceria público-privada nada mais, nada menos que é um contrato administrativo de concessão. É uma concessão pública, ok? Ela pode ser em modalidade patrocinada ou administrativa. Gente, é muito fácil. Já vou adiantar para vocês. A patrocinada é quando a concessionária, além da tarifa que ela vai ganhar da exploração do serviço público, o Estado dá um guere-guere para ela. Dá um dinheirinho a mais. Fala, ó, dá um dinheirinho a mais para você. E por isso que a gente fala patrocinada, porque o Estado patrocina. O Estado, o poder concedente fala assim, ó, você vai retirar a tarifa e além disso eu vou ofertar para você uma contraprestação. Ou seja, uma pecúnia, um dinheirinho a mais aí para poder completar o que você merece. Na concessão administrativa não tem isso, ok? Na concessão administrativa é só tarifa. Beleza? Tranquilo? A licitação também é por concorrência. Olha só como caiu essa da questão, ó. O município Alfa planeja estabelecer uma parceria público-privada para a construção construção e operação do metrô, cujo contrato terá vigência de 35 anos. Como a receita com a venda das passagens é inferior ao custo da implantação e operação do serviço, o ente local aportará, o município, recursos com complementação da remuneração. Pronto, você já falou o quê? PPP, concessão patrocinada. Mas vamos lá. Como o parceiro privado será remunerado pela tarifa do serviço público e por uma contrapartida, o poder público, a concessão será celebrada na modalidade administrativa. Não, pô, patrocinada. Patrocinada. Beleza? Duas questões para você fazer. Resolvo aqui. Vamos lá. Nas concessões patrocinadas em que mais de 70% da remuneração do parceiro privado for paga pela administração pública, dependerão de autorização legislativa, tá? Então quer dizer que esse guere-guere aqui for de mais de 70% da remuneração que o PPP vai ganhar, nesse caso precisa de uma lei para poder autorizar. Bacana? Veja só como já caiu. O município alfa planeja parará, né? Já falamos lá atrás. Independente de proporção contrapartida do parceiro público frente ao total da receita oferida pelo parceiro privado, não haverá necessidade de autorização legislativa específica. Não. Independente de proporção da contrapartida. Se a contrapartida do Estado for mais de 70%, ou seja, se essa ajuda, essa contratação pecúnia for mais de 70%, precisa de lei. E a questão falou que independentemente de proporção de contrapartida. Não. Se for mais de 70%, precisa de lei. Por isso que a questão está errada. Quais são as proibições da contratação de parceria público-privada? Eu não posso fazer um contrato de PPP que seja inferior a 10 milhões. Ou seja, para fazer uma PPP tem que ser acima de 10 milhões. O período de prestação de serviço será de 5 anos, ok? No mínimo, tá? Cujo período de prestação de serviço seja inferior a 5 anos. Ou seja, se for menos de 5 anos, não pode, tem que ser mais de 5 anos. Então, para que exista uma PPP, tem que ser, o valor tem que ser superior a 10 milhões, ou igual ou superior a 10 milhões. Estou lendo de forma interpretada ao contrário, né? A prestação de serviço tem que ser igual ou superior a 5 anos. E ainda não será que tenha um único objeto, ou seja, tem que ser mais de um objeto, né? Tem que ser mais de um objeto para que exista a PPP. Que tenha como objeto único o fornecimento de mão de obra, fornecimento de instalação de equipamentos ou execução pública. Nesse caso, não tem como ser PPP. Se for objeto único, não terá uma PPP. De fornecimento de mão de obra. Só tem uma empresa que fornece mão de obra. Não tem como fazer uma PPP. Então, para fechar. Quando que eu posso ter uma PPP? O contrato tem que ser igual ou superior a 10 milhões,
Se for inferior, não poderá ter PPP. A prestação de serviço tem que ser igual ou superior a 5 anos. Se for inferior, não haverá PPP. E o objeto não pode ser único. Se for único, não haverá PPP. Beleza? Responda essa questão aqui. Existem outras possibilidades de contraprestação a ser feita pela administração, além do pagamento em dinheiro nas PPPs? Sim. Eu posso ter, além de pagamento de dinheiro, pode ter pagamento através de ordem bancária, concessão de créditos, outorga de direitos em face de administração pública, outorga de direitos sobre bens públicos dominicais, outros meios admitidos em lei. Quer dizer que a contraprestação do Estado não precisa ser somente realizado em dinheiro. Essa aqui eu vou fazer com vocês. O município Alfa pretende planejar estabelecer uma parceria público-privada para a construção de operação de metrô. Parará, já falamos lá atrás. Vigência de 35 anos. 35 anos pode, é mais de 5 anos. Como a receita com a venda da passagem é inferior à implantação, o ente local aportará o recurso com a complementação da remuneração patrocinada. Né? A contrapartida do parceiro público somente pode se dar em dinheiro. Errou, né? Que pode ser outra forma, não só em dinheiro. A questão está errada. O contrato poderá prever o pagamento ao parceiro privado de remuneração variável vinculado ao desempenho? Sim, quer dizer que não é um valor fixo. Então, quer dizer que o valor pode... Se o desempenho for bem, o valor é X. Se for ruim o desempenho dessa PPP, o valor é Y. Ok? Isso até é festejado pelo princípio da eficiência. Ok? Então, sim, conforme as metas e padrões de qualidade e disponibilidade definidos no contrato. Então, o contrato pode dizer isso. Que o pagamento não será fixo, será o quê? Variável, dependendo das suas metas, se você cumprir. Ok? Responda essa questão para vocês aqui. Responda essa aqui para vocês. Para mim, melhor dizendo, né? Qual o prazo das PPPs? Já falamos isso. Não pode ser inferior a 5 anos e não pode ser superior a 35. Ok? E inclui-se nesse período a prorrogação. Entenda. Se perguntarem assim, como já foi perguntado, uma PPP pode ser prorrogada? A resposta é não, ela não pode ser prorrogada. Ela vai até 35 anos. Dentro de 35 anos eu posso ter, por exemplo, a renovação, ela fica dentro dos 35 anos. A renovação que eu falo é uma renovação por um novo período, tá? Um novo período. Após o fim do contrato, eu não posso renovar de novo, mas dentro do contrato, por exemplo, o mínimo de uma é igual, né, ou superior a 5 anos, não é isso? Se eu tenho uma PPP de 10 anos, beleza? Okay? O máximo que eu posso chegar dela é quanto tempo? 35. Então eu falo, olha, vamos renovar mais 10 anos aqui, por mais 10 anos. Deu 20, então tá beleza, tá dentro dos 35. O que não pode ser é eu fazer uma PPP de 35 anos e renovar por mais 35 anos, digamos assim. Ok? Veja essa questão aqui. É aquela do metrô que nós vimos lá atrás, né? A vigência do futuro contrato é adequada, mas por se tratar de negócio, a vigência de 35 anos, tá batendo certinho, pode. Mas por se tratar de negócio com duração de 35 anos, não poderá haver prorrogação contratual após esse prazo. Certo ou errado? Tá certo, tá? Então não posso ter uma prorrogação após 35 anos de idade. 35 anos de idade do contrato, né? Idade do contrato, jumento. O contrato de PPP poderá prever a repartição de riscos entre a parte, poder concedente, e a PPP pode prever isso? Pode, viu, gente? É possível, tá? Inclusive, inclui o referente a caso fortuito, força maior e alea econômica. O que é alea econômica, professor? É uma situação imprevisível. Pandemia do coronavírus é uma situação imprevisível. E aí aumenta o valor do contrato, e aí posso estabelecer isso no contrato da PPP. Se der uma epidemia acontecer, com certeza agora os futuros contratos terão essa previsão, uma alea econômica, poderemos rever o contrato nosso. Resolva essa questão aqui. Estamos chegando no fim já, viu, gente? Vamos lá. A contraprestação da administração pública será obrigatoriamente precedida da disponibilização do serviço objeto do contrato de PPP? Sim. Mas será possível o pagamento antes da disponibilização desse produto? Sim. Tá? Então quer dizer que quando você prestar o serviço, você vai receber o valor que é devido. Ok? Ok. Mas eu posso prever esse pagamento antecipado? Sim, tá? Disponibilidade. Antes da disponibilização,
Sim, é faculdade da administração pública nos termos do contrato efetuar o pagamento da contraprestação relativa à parcela fluível do serviço objeto do contrato de parceria público-privada, ok? Responde essa questão aqui. O que se entende por uma sociedade de propósito específico? O que é uma sociedade de propósito específico? Entenda. Antes da celebração do contrato de uma PPP, deverá ser constituída uma sociedade de propósito específico. Uma pessoa jurídica, incumbida de implantar e gerir o objeto da parceria. Então eu vou ter que criar uma pessoa jurídica, uma sociedade que vai tomar conta apenas da PPP. A transferência do controle da sociedade de propósito específico estará condicionada à autorização expressa da administração pública nos termos do edital e do contrato. Okay? A transferência do controle, okay, do serviço para essa sociedade tem que ter o quê? Autorização expressa da administração pública. Resolva mais essa questão aqui. Próxima. Qual forma da sociedade, né? Qual a forma da sociedade de propósito específico deve assumir? Qual a forma de sociedade que a SPA deve assumir? Poderá assumir. Companhia aberta, ok? Com valores SA, ok? Companhia aberta, ou sociedade anônima, ok? Deverá obedecer aos padrões de governança corporativa, adotar contabilidade, demonstrações financeiras, padronizações conforme a regulamentação. Se você quiser dar uma pausa aí, mas já estou acabando, viu gente? Já estou acabando. A administração pública pode ser titular na maioria do capital voltante da SPE? Não, viu gente? A administração pública não pode participar dessa SPE, tá? Não pode participar. Mas será possível a eventual aquisição na maioria do capital voltante da sociedade de propósito específico por instituição financeira controlada pelo poder público, não o poder público em si. Beleza? Agora vamos resolver a questão que nós nos propomos. Ufa, né? Acabou, né? Mas vamos lá. Então, a concessão foi realizada em 90. Agora ficou fácil essa questão, né? Até então utiliza os mesmos ônibus, não se preocupa a renovação da frota. Letra A. A renovação da frota visa atender o princípio da atualidade. Acabou. É essa a resposta. Tá? Renovação, lembra atualizar. Lembra disso. Caberia uma encampação? Sim, caberia encampação nesse caso. Mas, nesse caso, né? Os mais eficientes e confortáveis independentes de lei autorizativa. Não, aí tem que ter lei autorizativa, né? Para que exista uma encampação, deveria ter a lei autorizativa que não tem. Aqui, encampação, tem que ter lei autorizativa. Lembra, encampação, interesse público, lei autorizativa e prévia indenização. Bem que ela colocou aqui, ó, constitui interesse público, né? Já para poder casar um dos requisitos da encampação. Mas faltou o quê? Independentemente de lei autorizativa. E precisa de lei autorizativa. Letra C. Se a concessionária desrespeitar o parâmetro de qualidade, lembra que a caducidade tem que ser decreto, viu gente? Se a concessionária desrespeitar os parâmetros de qualidade, serviço estabelecido no contrato, a concessão poderá ser extinta unilateralmente pelo poder concedente aplicando-se o instituto da rescisão. Não, gente. Se desrespeitar o parâmetro de contrato, de qualidade de serviço, é caducidade. Tá? Rescisão é quando a administração pisa na bola. Errado. Ao fim da concessão, os veículos utilizados retomam ao poder concedente independentemente. Lembra lá, tá? Da reversão dos bens. Tem que ter o que? Previsão no edital. Questão, alternativa está errada. Alternativa correta, letra C. Beleza? Agora é com vocês 10 questões para você fixar o conteúdo. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço, até mais. É possível, se for possível, até reveja essa aula mais de uma vez. Até mais, tchau, tchau.